Bom dia a todos meus amigos ouvintes do Vlogger do Cônjuge Pedro Villanueva. Primeiramente, eu quero desejar Feliz Natal a todos, né? Nós que reunimos no santo nome de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um ouvinte me manda um link de um sujeito que diz que Jesus Cristo era um gigolo evangélico com muitas mulheres, igrejas, e dizendo que Jesus Cristo era um demônio, né? Um anjo de luz, o Lúcifer e blá blá blá. Olha, meu amigo, vamos ser bem sincero, né? Um sujeito que publica um vídeo desse é um cara completamente desqualificado, insignificante do ponto de vista intelectual. E vamos ser bem sinceros, esse é o mal da degeneração da reforma protestante. O que eu só ouvi, digamos, os primeiros minutos, porque eu não tive saco de ouvir 3 horas de asneiras. Um cara faz um hangout falando bobagens e mais bobagens. Imagina quantas bobagens um cara desse fala. Mas no que ele se baseia para ele falar essas bobagens? Para dizer que, quer dizer, a civilização ocidental adorou o demônio, né? Isso que ele está dizendo. Ou sei lá, que é o anjo de luz, sei lá, o cara falando. O que é isso? É o seguinte, é a arrogância de um idiota, de um semiletrado, de um analfabeto funcional que pega a Bíblia, tira da história, tira da tradição, tira do magistério, né? Tira da igreja, e ele mesmo se acha o maior intérprete da história em detrimento de todos os intérpretes anteriores. Se você analisar a deficiência básica da reforma, é que o protestantismo e seus congêneres, com a concepção da sola escritura, e quando nós falamos de sola escritura, sola fide, sola graça, sola Cristo, nós percebemos aí que eles não chegam nem a ser um princípio, eles não conseguem ser princípios. Quando um sujeito da reforma, um protestante tradicional, começa a dizer que isso são princípios, o problema é que a Bíblia em si mesma, a visão de Cristo em si mesma, ou da fé em si mesma, ela não pode ser principiológica, porque ela não é capaz de fundamentar uma ortodoxia. Em si mesma, não. É preciso que haja autoridade, e é preciso que haja tradição, e é preciso que haja toda um depósito da fé para que, quer dizer, toda uma historicidade a partir da sucessão apostólica, para que se confirme realmente qual é a real dimensão da interpretação das escrituras. Aí você vê um débil mental, um sequelado, que chega e pega a Bíblia e interpreta conforme a sua cabeça. Então, na lógica dele, que é a lógica em geral dos protestantes, ele acha que tem mais autoridade do que 2000 anos de história, 2000 anos de vivência cristã. Ou seja, 2000 anos de vivência cristã é tudo ilusão. Ele descobriu a verdade. Isso é de um gnosticismo assustador, né? Porque ele está dizendo que todas as religiões são meras aparências, né? São meras aparências. E ele descobriu a pedra filosofal de todas as religiões, né? Ele descobriu o que está oculto em todas elas, né? Quer dizer, a realidade aparenta como ilusão. Percebe uma coisa que é um traço psicológico básico de qualquer elemento do protestantismo? É que a cultura liberal, a cultura do individualismo e do subjetivismo de tal forma domina a cabeça desse pessoal que eles não percebem que eles são subjetivistas e nem que são individualistas na interpretação. Então, cada pessoa individualmente se acha maior portador da verdade do que o outro. E detalhe, baseado em critérios subjetivistas. Como é que eu posso ser objetivo e subjetivo ao mesmo tempo? Como é que eu posso dizer ao mesmo tempo que eu tenho o domínio da verdade e não tenho ao mesmo tempo? Que a verdade é minha, mas ao mesmo tempo mais verdade do que a verdade de outro, e de outro, e de outro. Isso não tem lógica. Isso não tem bases lógicas. É por isso que nós temos a criação de seitas protestantes e mais seitas protestantes, né? Cada vez mais incoerentes, uma mais incoerente do que a outra. E cada vez mais você vê que, e olha que nós estamos passando, eu falo isso, que a Igreja Católica está passando uma crise muito profunda mesmo, uma crise doutrinária mesmo. Mas a Igreja Católica, com todos os problemas que tem com seu clero, com todos os problemas inerentes
a essa crise, nada consegue ser mais destrutivo do que você criar seitas e mais seitas e mais seitas, ou então aparecerem um bando de palhaços no YouTube pegando a Bíblia, fazendo uma interpretação subjetiva da Bíblia ou pessoal da Bíblia e criando as conjecturas mais absurdas e mais desconexas. É nessas horas que eu fico pensando como a Inquisição Católica ela foi, de certa forma, um mal necessário nesses aspectos. Porque, por exemplo, muito dessas interpretações dizendo que Jesus Cristo era um demônio, Jesus Cristo era um duende, Jesus Cristo era aquilo, isso era o que de fato acontecia nas heresias. Quando a gente fala, quando a gente começa a criticar a Inquisição, porque a Inquisição reprimia, a Inquisição matava, torturava, não sei o que, porque o pessoal exagera essas. Claro que a Inquisição cometeu alguns atos realmente condenáveis, mas se você analisar bem, existe uma obra de um espanhol, que é uma obra muito pouco conhecida no Brasil, mas é muito conhecida na historiografia espanhola, chamado Menéndez y Pelayo, que escreveu um livro de mais de 2.000 páginas. Se você pegar o livro, é um livro grosso, são 2 tomos grossos, eu tenho esses livros. Chama-se História de los Heterodoxos Espanhóis, a história dos heterodoxos espanhóis. Quando ele fala da história dos heterodoxos, ele está falando basicamente a história de todas as heresias que houve na Espanha. E ele dizendo que ele mostra nesse livro que as heterodoxias religiosas, elas são essas coisas malucas que vocês estão vendo. Até para os padrões cristãos, as pessoas percebem que quando o sujeito diz que Cristo era um duende, Cristo era um demônio, Cristo era um demiurgo, Cristo era isso, Cristo era um espírito superior, Cristo era um espírito inferior, enfim, esse tipo de argumento era basicamente o argumento que a Inquisição encontrava. Agora pense na possibilidade de que havia uma ordem religiosa a ser preservada, a ser protegida, porque dentro das concepções daquela época, a religião ela tinha um valor público, ela tem até hoje, mas hoje em dia nós vivemos numa época secular, numa época em que as religiões já não têm mais a tutela legal, a religião não tem mais uma tutela estatal, uma tutela legal, uma tutela cultural, uma tutela social, não existe mais isso, ou seja, cada um pode acreditar no que quiser. O satanismo está equiparado até mesmo, ou seja, as heterodoxias religiosas, elas são protegidas legalmente tanto quanto as ortodoxias. Então isso é o conceito da sociedade laica, liberal, moderna, ou seja, que não existe mais religião oficial, não existe mais verdade religiosa, mas sim a verdade religiosa quem cria é o indivíduo, ou seja, subjetivamente e de uma forma privada, mas isso não acontecia no século XVI e XVII na Europa. Na Europa, a religião ela era um elemento que fazia parte da comunidade, que era um elemento informador de princípios, de valores, de ideias, de conceitos culturais e políticos, e inclusive fundamentos institucionais, como a própria igreja, no caso a igreja católica, e também as igrejas protestantes, por exemplo, as igrejas luteranas, a igreja luterana, como as igrejas de formação calvinista reformada, elas também eram igrejas estatais, e igrejas inclusive ligadas ao príncipe e ao rei. Então, quer dizer, até no protestantismo mesmo não havia essa expansão do livre-exame, muito pelo contrário, o livre-exame é só na teoria. Embora esse princípio foi utilizado inclusive foi usado até por muitas seitas para contrapor a própria reforma protestante, para você ver a contradição aí. Mas falando das heterodoxias, você imagina, por exemplo, já que existe uma preocupação formal e também doutrinária de se preservar a ortodoxia, de se preservar a incolumidade da fé religiosa, você imagina se de repente, dentro do século XVI e XVII, cuja sociedade era formada a partir desses princípios, como até hoje só que a diferença é que não é mais protegida, você imagina, por exemplo, se essas heterodoxias prevalecessem. E as heterodoxias, elas têm um problema muito sério, as heterodoxias religiosas, é que elas têm um grande componente revolucionário e de subversão social. Esse é um outro aspecto que é retratado também tanto em Menéndez y Pelayo como em alguns outros autores a respeito das heresias. Ou seja, as heresias elas têm um elemento de inversão dos valores, de subversão social. Vou dar um exemplo clássico disso. Por exemplo, no século XVI, quando houve a reforma protestante, houve seitas que inclusive inspiradas no luteranismo, mas que eram tão radicais
que começaram a pregar o milenarismo, começaram a acelerar a parúzia, né, começaram a destruir tudo e a todos para acelerar o processo escatológico, ou então pregavam o milenarismo comunista, a ditadura comunista. As primeiras revoluções com caráter comunista, com caráter totalitário, elas são justamente revoluções heréticas. Elas são revoluções antissociais. E isso você encontra tanto na Idade Média, ou então revoluções destrutivas, como por exemplo o catarismo. O catarismo, por exemplo, pregava que, pelo menos alguns segmentos católicos, não eram todos, mas o catarismo era tão incoerente que dentro deles tinham subdivisões e tinha inclusive grupos que pregavam abertamente a abominação do casamento e o suicídio. Ou então o comunismo primitivo, digamos assim, o comunismo forçado, né? Vamos abolir a propriedade privada, vamos abolir a família, né? Todo mundo vive num coletivo e vamos suprimir o indivíduo. Você tem, por exemplo, uma heresia que foi, inclusive, surgiu entre os próprios franciscanos, que é a heresia dos Fraticelli, que eram pessoas que pregavam uma pobreza absoluta. Você imagina a humanidade sendo reduzida à mendicância completa, sabendo que os monges medievais, na verdade, a grande parte dos monges viviam de doações de pessoas que trabalhavam e tinham famílias. Você imagina se de repente todo mundo fosse reduzido ao pauperismo de uma forma forçada, que era o caso, a pregação dos Fraticelli, dos deuses heréticos. Então você vê que grande parte das heresias, que inclusive na nossa modernidade são até defendidas, são até glamourizadas, se elas fossem aplicadas dentro dos seus devidos contextos, elas seriam extremamente destrutivas. Olha, nós temos a ética cristã, ela nos prega o amor pela vida, ela nos prega o respeito pela vida alheia, ela nos prega o elemento da valorização da família, da geração de filhos, né, do amor pela esposa, e assim vai, né? Isso é um elemento cristão essencial que existe, pelo menos eu digo tanto na Igreja Católica como naqueles segmentos cristãos que são próximos da tradição, ainda que tenham uma certa grau de ruptura. Por exemplo, as igrejas reformadas pelo menos preservam alguns traços disso, pelo menos as mais tradicionais. Mas as seitas heréticas, como no fato nós estamos vendo, elas pregam o quê? Elas não somente pregam concepções distorcidas da ortodoxia, como também concepções distorcidas no plano moral das ortodoxias. Olha, quando um cara diz que Jesus Cristo era um demiurgo, Jesus Cristo era um duende, Jesus Cristo era aquilo, você acha que esse tipo de conceito vai se limitar somente a uma visão da ortodoxia? Ou você acha que isso também não vai influenciar em outros aspectos da vida dessa pessoa? Esse que é o mal muitas vezes do liberalismo. O liberalismo, ele prega muitas vezes o indiferentismo moral e ele acha que a mudança da estrutura cosmológica, da visão a cosmovisão da sociedade, que é uma cosmovisão cultural cristã, ao ser mudada, ela vai cair numa ética racionalista, numa ética isenta, numa ética secular insípida, como se o racionalismo pudesse explicar, o racionalismo iluminista pudesse ocupar o espaço que o cristianismo de fato fundamentou no aspecto moral e ético de 2000 anos de civilização. Então, quer dizer, você percebe que hoje em dia nós temos uma crise da moralidade, uma crise da perspectiva ética e moral, e uma crise inclusive dos aspectos fundamentais das nossas vidas, em parte porque nós percebemos que o cristianismo, que de fato fundamentava, né, os fins da nossa sociedade, que eram os fins transcendentes, esses fins não existem mais, ou pelo menos não existem para uma boa parte das pessoas. As pessoas não concebem a religião como um propósito salvífico, um propósito de transcendência, mas sempre visando a uma imanência, a um imediato. Não é por acaso que hoje, quanto menos cristã a sociedade, mais supersticiosa ela é, né? Mais crédula. Veja os livros que hoje em dia são publicados de esoterismo dos mais baixos níveis, né? A mais baixa espiritualidade hoje em dia é elevada como se fosse um plano, né? Um plano de resposta para tudo. Ou então você vê práticas satanistas, por exemplo. Uma vez eu estava vendo gente idolatrando o Aleister Crowley ou coisa desse gênero.
lixo, 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 lixo espiritual, lixo cultural, porcarias que simplesmente não acrescentam nada e que muitas vezes inoculam uma concepção ética completamente distorcida da realidade. Ou seja, aquela ética cristã que diz que nós temos que ter amor ao próximo, que nós temos que reconhecer no outro o seu irmão, no outro o seu semelhante, no outro aquela pessoa que inclusive pode estar Deus pedindo para você naquela pessoa, né? Ou seja, Jesus Cristo mendigando para você. Claro que isso é uma questão simbólica, ou seja, você vê que né, quem dá aos pobres empresta a Deus, né, segundo a lógica, né, uma lógica cristã muito antiga, segundo uma certa tradição. Não. O que se prega hoje é um individualismo cego, autista, e detalhe, o individualismo louco que absolutiza a sua própria loucura. Que absolutiza a sua própria loucura. Como, por exemplo, esse demente, esse retardado mental, acho que está escrito aqui Robert Smith, né? Bom, não sei se é ele que fala isso, só sei que tem um otário que fala que Jesus Cristo era um demiurgo, era não sei o que e tudo. Quer dizer, ele acredita piamente na mentira dele. Como existem milhões de pessoas que acreditam nas suas mentiras particulares. Ora, o liberalismo diz que nós temos que ter nossas próprias ideias, né? Cada um tem que respeitar as ideias dos outros, cada um tem sua concepção de vida, né? Quer dizer, não existe mais a realidade, não existe mais a unidade do real, não existe mais a unidade do plano moral, não existe a unidade do plano ético. Cada um segue a sua razão de ser, né? As suas idiosincrasias, suas maluquices, loucuras, porque cada um é feliz dessa maneira, né? Cada um é feliz na sua loucura. Já pensou se de repente a concepção do hospício domina a sociedade e diz assim, cada um vive sua loucura, né? Eu sou louco, mas eu sou feliz assim. Então é mais ou menos isso. Então, quer dizer, quando você vê, quando você começa a entender que dentro de certas sociedades existe uma tutela da religião, ou uma proteção legal, uma proteção civil, né, da religião, como no caso havia na época da Inquisição, uma coisa parecida. E quando você começa a estudar as heterodoxias religiosas que surgiram naquela época, você começa a entender por que, de certa forma, aquelas pessoas... Veja, não estou justificando isso, estou apenas explicando por que aquelas pessoas eram tão duras com as heterodoxias. Né? Porque as heterodoxias elas não eram somente meras opiniões privadas que eram manifestas como nós entendemos hoje, mas sim conceitos que essas pessoas queriam que se tornassem públicos. Quando um sujeito pega um vídeo da internet ou então do YouTube e começa a dizer Cristo era um demônio, Cristo era um demônio, Cristo era uma coisa falsa, está escrito na Bíblia, eu descobri na Bíblia, eu descobri mais do que todo mundo, mais do que os apóstolos, mais de quem escreveu a Bíblia, ele falava uma coisa, mas eu descobri porque eu acho que eu sou lindo e maravilhoso. O que ele quer fazer? Ele quer influenciar pessoas, ele quer simplesmente inverter toda a ordem cristã. Só que naquela época ninguém aceitava isso e mandava o cara para as calendárias gregas, bania o cara, punia o cara, ou então advertia do seu erro, porque ao contrário, por exemplo, o que difere muitas vezes a sociedade católica no sentido inquisitorial de uma sociedade como a islâmica, né, que lá eles não refrescam mesmo, manda pena de morte, é que a Inquisição mesmo ela não tinha a intenção de matar o herege, ela tinha a intenção de persuadi-lo do erro dele. Tanto é verdade que, por exemplo, quando havia o processo, antes do processo inquisitorial acontecer, havia um édito da própria igreja, que era o Édito da Graça, que era o édito mais ou menos em que se dava um prazo de 15 a 30 dias para que as pessoas que estivessem em pecado ou estivessem em algum erro doutrinário, elas consultassem um clérigo e a partir disso fizesse a sua confissão ao inquisidor e a partir disso elas seriam absolvidas e perdoadas automaticamente, ou seja, não havia processo para isso, né? Não havia processo para isso. Mas, quer dizer, grande parte dos heterodoxos que nós inclusive ignoramos, as heterodoxias religiosas elas eram extremamente perigosas. E veja, quando eu fico muito assim, um pouco assim decepcionado às vezes com uma certa historiografia judaica sobre o assunto,
quando eles falam, principalmente na Inquisição em Espanha, quando eles dizem que os judeus eram perseguidos, na verdade os judeus não eram perseguidos. Claro que houve a expulsão dos judeus na Espanha, e foi realmente uma coisa terrível e muitas vezes questionável, do ponto de vista extremamente duvidoso, qualquer tipo de justificativa sobre isso. Mas quando o processo inquisitorial na Espanha, e em Portugal, principalmente também, o que há é contra os cristãos novos. Ou seja, por exemplo, se você se converte à religião católica, você está sujeito às leis dentro da religião católica. Se você está sujeito à religião católica, então você tem que cumprir, né? Você tem que participar dos cumprimentos religiosos da fé. Então, e o que é pior, quando os judeus falam da tolerância, os judeus modernos, né, falam da tolerância, essa tolerância também não existia nem mesmo na comunidade judaica. Você vê que no século XVII, existem dois personagens da história judaica, como Uriel da Costa e Baruch de Spinoza, né? Baruch de Spinoza, ou Baruch, mas é Baruch de Spinoza. Esses dois sujeitos, eles foram excomungados pela comunidade judaica. E por que foram excomungados? Foram excomungados porque, segundo as doutrinas deles, iam de encontro com a tradição rabínica, iam de encontro com uma tradição religiosa. E Uriel da Costa, inclusive, se não me engano, ele foi humilhado publicamente. A punição dele foi ser obrigado a ficar na frente da sinagoga, e os judeus que entravam e saíam da sinagoga pisavam nele como se fosse um tapete. E ele, não aguentando a humilhação, ele acabou se matando. Já no caso de Baruch de Spinoza, que tinha uma concepção filosófica bastante panteísta, por assim dizer, né, que é de um racionalismo panteísta, né, ele foi simplesmente banido da comunidade judaica, e os membros da comunidade judaica simplesmente decretaram que ele estava morto perante a comunidade e que nenhum judeu falaria com ele. Então, quer dizer, todos os sistemas religiosos, de alguma forma, eles têm formas de proteção da sua própria ortodoxia ou da sua própria fé. Mesmo os judeus que foram perseguidos, e principalmente os judeus que foram convertidos ao catolicismo e que, sendo católicos, eles não tinham mais a obrigação legal da lei mosaica, mas sim da lei cristã, da lei, né, dos evangélicos e da própria autoridade da igreja. Enfim, onde é que eu quero chegar a isso, né? Já que falamos das heterodoxias. Você vê que hoje em dia, mais do que nunca, nós temos inúmeras heterodoxias, inúmeros conceitos que são extremamente duvidosos. Por exemplo, na nossa sociedade secular, liberal, que defende a liberdade de crença, você tem hoje a defesa da liberdade de crença do satanismo. Dentro da perspectiva liberal, que defende essa liberdade de crença, ele parte do pressuposto de que o satanismo, contanto que seja a razão somente do indivíduo, né, um problema individual de cada um, então ele tem direito de crer, porque ele chegou a esta conclusão baseado numa certeza que ele acredita de que adorar o diabo é, né, uma atitude que se deve ser respeitada. Ou seja, quer dizer, a crença em Deus e a crença no diabo, ou seja, o culto de Deus e o culto de diabo, estão equiparados, segundo essa lógica. E vamos mais além. Só que o que esse pensamento erra é que ele acha que as ideias, elas não têm consequências, que as ideias são apenas caprichos do âmbito privado. Mas se hoje em dia você vê casos de crimes relacionados ao satanismo, ou então até políticas relacionadas ao satanismo, porque o satanismo prega um culto ególatra, né? Isso a ética satânica, ela é uma ética dos nossos tempos mesmo, né? Quer dizer, é uma ética do egocentrismo, do egoísmo, né? De você passar a perna em todo mundo, contanto que você busque as satisfações dos prazeres terrenos, né? No pior sentido do termo, né? Seja da luxúria, seja da promiscuidade, até mesmo de assassinato. Aqui no Pará, por exemplo, como também no Maranhão, houve casos escabrosos, e não foram poucos não, foram muitos casos de assassinatos de crianças envolvendo magia negra, envolvendo o satanismo. Ou seja, crianças que foram estupradas, que foram espancadas, foram mortas e foram cortadas ao meio, né, para servir, segundo o raciocínio dessas pessoas, ao demônio, né, servir ao diabo.
E foram, pelo menos no Marão, pelo menos cerca de 17, 18 crianças foram assassinadas, e até hoje nunca se descobriu quem foram que mataram essas crianças. E não foi assim assassinato, não. Houve um processo ritual desses assassinatos, o que prova que é o mesmo grupo. Ora, para que houvesse toda uma omissão em torno da polícia, omissão em torno, né, sobre esses assassinatos, então há uma forte um forte indício de que pessoas de alta sociedade, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm poder, estão fazendo esse tipo de prática contra crianças indefesas. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu que perdeu um parente em torno disso. Um grande amigo meu, cujo nome não vou citar naturalmente, mas que teve um caso terrível de um parente ter sido assassinado, uma criança de 8, 9 anos ter sido sodomizada, estuprada e depois ter sido degolada, viva. Você imagina, mataram, fizeram uma barbaridade horrenda contra o garoto. E aí você fica dizendo, não, mas o satanismo é protegido legalmente pela Constituição, ou coisa parecida, essas crenças absurdas. É claro que é muito difícil você dar o poder ao Estado de você controlar crenças, isso é uma coisa complicada, né? Obviamente que hoje em dia eu penso que dentro dos elementos do poder do Estado moderno é uma coisa complicada você, né, querer dar aos burocratas esse tipo de poder. Mas, por outro lado, não deixa de ser questionável o fato de que certos tipos de práticas ou de pensamentos extremamente perigosos eles sejam disseminados livremente de forma a perverter o comportamento social e perverter as pessoas. Eu pergunto assim, mais ou menos, tudo bem, podemos até defender a liberdade de crença, ou pelo menos não coagir as pessoas a terem uma crença, mas quando você vê que hoje na sociedade liberal, na sociedade democrática, você tem espaço para pregar ideias comunistas, ideias totalitaristas, ideias de destruição da sociedade civil, ideias de controle estatal sobre tudo, né? Ou outros tipos de ideias heterodoxas, por assim dizer. Será que isso não representa um risco para a sociedade? Um risco de subversão? A democracia não tem meio de proteger-se legalmente disso, não? De proteger-se dentro do âmbito imaginário, do âmbito da pregação. E não deixa de ser curioso que a gente acredita tanto nessa ideia da liberdade de expressão, mas, por exemplo, na legislação brasileira, a pregação nazista é crime. Se você faz propaganda nazista, você pode ser preso. Isso aí já mostra um cerceamento da liberdade de expressão. Então nós percebemos que esses conceitos como liberdade de expressão, dentre outras coisas, a gente sabe que elas são dentro de determinados contextos determinados. Ou, pelo menos no caso da nossa sociedade, ela é baseada em grupos de pressão político. Porque o nazismo é proibido no Brasil, ou pelo menos proibido quanto manifestação política e manifestação de ideologia mesmo, não é nem de partido, e sim de ideologia. Por que ele é proibido? Porque a comunidade judaica pressionou para que fosse censurada essas ideias. Eu acho que até certo ponto é louvável que pregação nazista seja coibida. Não vejo nenhum problema nisso. Claro que eu sou contra a censura, eu pelo menos tenho uma reserva com a censura da história, de estudos de história, essas coisas todas. Acho que tem que haver uma certa liberdade nisso. Porém, o que a gente quer colocar aqui é que hoje em dia censura e liberdade de expressão, ela não está ligada mais a princípios e a valores, mas sim a grupos de pressão. A grupos de pressão. Como há grupos de pressão, por exemplo, que querem a liberação do satanismo e querem a proibição do cristianismo. Ou a marginalização do cristianismo, que é a base moral e ética da nossa sociedade. Quando esse pessoal ateuzinho, babaca, e você pode ter certeza, tem muito ateu que na verdade não é tão ateu assim. É ateu, é satanista. Chega esses satanistas que se passam por ateus e diz assim, Deus não existe, o cristianismo é uma farsa e não sei o que, e nós vamos tirar símbolos religiosos da vida pública, nós vamos tirar os crucifixos nas repartições públicas, e muitos protestantes idiotas caem nessa retórica, porque eles não percebem que quando você tira um crucifixo, quando você tira qualquer menção a Deus na vida pública, você está destruindo simbolicamente a presença da religião cristã na vida pública. Você pode ter certeza de uma coisa, isso é uma tentativa de boicotar o cristianismo. Como, aliás, muitas heterodoxias são feitas para isso. Você acha que muitas heterodoxias que foram criadas a partir do século XVIII para cá, tá? Heterodoxias esotéricas, ocultistas, pseudo-religiosas, como, por exemplo,
a sociedade teosófica, racionalismo cristão, ou então o próprio espiritismo, ou coisa parecida, você acha que isso não foi feito justamente para boicotar a ortodoxia católica e a ortodoxia cristã em geral? Isso é óbvio. Isso foi feito para abolir a ortodoxia. Isso no âmbito da cultura, no âmbito da formação das almas, na formação moral, na formação ética, etc. Então, o que eu acho de um palhaço que fica gravando vídeo dizendo que Jesus Cristo é um demônio? Bom, é um palhaço heterodoxo, como considera qualquer palhaço, na forma como Menéndez e Pelayo já denunciava já há pelo menos há mais de 100 anos, né? Dentro da sua obra chamada História de los Heterodoxos Espanhóles, né? Então, quer dizer, são os heterodoxos são incoerentes, né? Os heterodoxos, eles pregam uma opinião diferente. E dentro da nossa sociedade isso é aceitável, lamentavelmente, né? Claro que eu tenho muitas dúvidas, como te falei aqui, eu tenho muitas dúvidas dessa história do Estado querer impor uma ortodoxia. Acho meio perigoso, digamos, nos dias de hoje, principalmente, uma sociedade muito mais dinâmica, por assim dizer, dar esse poder aos burocratas, né, do Estado, né? Porque de fato também o Estado quer impor ortodoxias também, né? Isso é uma ilusão nossa, a gente acreditar que realmente existe uma liberdade de expressão ilimitada. Isso é uma grande lenda. Mas eu acho que, embora o Estado talvez não possa diretamente se sobrepor nesse aspecto, mas o Estado tem que ter princípios, no mínimo. Princípios em que se possa validar certos atos e invalidar outros. E claro, esses princípios têm que germinar da sociedade. E claro, tem que ser princípios cristãos. Porque, de fato, nossos princípios hegemônicos, por assim dizer, ainda são cristãos. E nós temos que defender esses valores. Nós temos que combater esse tipo de difamação. Nem, claro que talvez não, naturalmente, com prisão, coisa parecida. Mas nós temos que combater esse tipo de heterodoxia através da repreensão pública da sociedade. Às vezes isso talvez seja mais eficiente do que coisas mais bizarras, sei lá, digamos, prender uma pessoa porque ela é idiota, por exemplo. Não, eu acho que talvez nem tanto. Mas que nós temos que repreender esse tipo de coisa em nome do amor pela verdade, pela justiça, justamente porque nós, na sociedade da atualidade, nós temos uma grande mania de subestimar o poder das ideias. E você vê no século XX. No século XX você tem inúmeros exemplos do quanto as ideias elas podem ser muito perigosas e bombásticas quando elas se tornam expressões políticas e culturais. O nazismo foi assim. Ora, nós tínhamos a República de Weimar e dizia, o movimento nazista é tão legítimo como o movimento comunista, como movimentos revolucionários, que podem subverter as instituições democráticas. E foi o que de fato aconteceu. Né? Dentro da disputa entre comunistas e nazistas na Alemanha, quem ganhou foram os nazistas. E houve aquele banho de sangue, de violência, de assassinato, porque foi dado poder a essas pessoas de concretizar o âmago de suas ideias. É isso que nós temos que entender. Então, meus amigos, eu acho que é basicamente isso. Claro, eu não sou a favor de um sistema policial ou coisa parecida, acho que é até absurdo isso. Mas eu acho que nós temos que criar mecanismos para que nós repreendamos esses tipos de erros, esses tipos de concepções que são perniciosas. E claro, se essas concepções perniciosas inclusive pregam crime, pregam a matança ou pregam a degeneração moral dos costumes, sim, nós temos que repreender mesmo, de tal forma que esse pessoal se sinta envergonhado de aparecer no vídeo de YouTube. É nesse sentido que nós temos que fazer. Eu acho que nesse sentido é até um pouco mais eficiente. E claro, e se houver realmente uma ameaça real à sociedade civil, no sentido de uma atitude criminosa, claro, aí sim, aplica-se os rigores da lei e bota as pessoas na cadeia, né? É basicamente isso. Então, basicamente isso. Então eu desde já desejo um Feliz Natal a todos e vamos, né, comemorar o nascimento de Nosso Senhor.